O mundo em meados do século XX era um campo de batalha ideológico. Os Estados Unidos e a União Soviética, vencedores da Segunda Guerra Mundial, emergiram como superpotências com visões de futuro bastante diferentes. Os Estados Unidos defendiam a democracia e o capitalismo, enquanto a União Soviética promovia o comunismo e uma economia centralmente planejada. Esse choque de ideologias, conhecido como Guerra Fria, estendeu seu alcance muito além das fronteiras dessas duas nações, enredando países em todo o mundo em sua teia de influência. O Brasil, com seu vasto território, população crescente e localização estratégica na América do Sul, tornou-se uma peça-chave nesse jogo de xadrez global. Os Estados Unidos, vendo a América Latina como seu quintal, buscavam manter a região firmemente dentro de sua esfera de influência e conter a onda do comunismo. O Brasil, lutando contra suas próprias desigualdades sociais e econômicas internas, tornou-se um terreno fértil para as sementes das ansiedades da Guerra Fria criarem raízes. O clima político no Brasil durante esse período era volátil. Os ecos da Segunda Guerra Mundial haviam despertado um desejo por maior justiça social e igualdade econômica. Os sindicatos ganharam força e os apelos por reforma agrária se intensificaram. A esquerda via os Estados Unidos com desconfiança, considerando-os apoiadores de regimes repressivos na América Latina. A direita, por outro lado, via os Estados Unidos como um baluarte contra o comunismo e uma fonte de investimentos muito necessários. Esse campo de batalha ideológico preparou o cenário para os eventos tumultuosos que se desenrolariam. João Goulart, uma figura carismática do Partido Trabalhista Brasileiro, assumiu a presidência em 1961. Goulart defendia uma série de reformas sociais e econômicas conhecidas como reformas de base. Essas reformas, que visavam combater as desigualdades profundas do Brasil, incluíam a reforma agrária, a reforma educacional e a ampliação dos direitos trabalhistas. Embora essas reformas tivessem grande apelo junto à classe trabalhadora e aos pobres, elas enfrentaram forte oposição da elite latifundiária, dos militares e de setores conservadores da sociedade. As tentativas de Goulart de implementar essas reformas foram vistas como uma ameaça por setores poderosos dentro e fora do Brasil. Os Estados Unidos, temendo uma possível guinada comunista no Brasil, viam as políticas de Goulart com crescente alarme. Os governos Kennedy e Johnson, comprometidos em conter o comunismo a todo custo, apoiaram ativamente grupos de oposição no Brasil. A CIA forneceu financiamento e treinamento a forças anti-Goulart, preparando o terreno para uma intervenção militar. Dentro do Brasil, os opositores de Goulart o acusavam de ser comunista e um fantoche da União Soviética. A mídia, em grande parte controlada por forças conservadoras, desempenhou um papel fundamental na formação da opinião pública contra Goulart. Jornais e estações de rádio pintavam um quadro de um país à beira do caos e um governo disposto a impor uma ditadura comunista. O medo e a paranoia tomaram conta da nação, criando um ambiente propício para um golpe militar. Em 31 de março de 1964, a tensão crescente finalmente explodiu. Unidades militares, com o apoio do governo dos Estados Unidos, lançaram um golpe de Estado contra Goulart. Tanques ocuparam as ruas do Rio de Janeiro e São Paulo, e a Força Aérea sobrevoava as cidades. Goulart, para evitar uma guerra civil sangrenta, fugiu do país. O golpe, rápido e relativamente sem derramamento de sangue, marcou um ponto de inflexão na história brasileira. Com a deposição de Goulart, os militares tomaram o controle do governo. O Congresso, despojado de seu poder, apenas referendou as ações dos militares. As liberdades civis foram suspensas e um clima de medo tomou conta da nação. O regime militar, justificando suas ações como necessárias para salvar o Brasil do comunismo,
embarcou em uma campanha sistemática para consolidar seu poder e silenciar qualquer forma de oposição. O golpe de 1964 inaugurou um período de regime autoritário que duraria mais de 2 décadas. Os militares, convencidos de que detinham o monopólio do patriotismo e da segurança nacional, desmantelaram as instituições democráticas, impuseram censura rígida e reprimiram brutalmente qualquer forma de dissidência. O Brasil, antes um farol de esperança e democracia na América Latina, havia sucumbido às garras da ditadura militar. O período de 1968 a 1974, conhecido como os Anos de Chumbo, testemunhou a fase mais brutal da ditadura militar. Em dezembro de 1968, o regime emitiu o Ato Institucional número 5, ou AI-5, um decreto draconiano que concedeu aos militares amplos poderes para prender, torturar e matar suspeitos de serem inimigos do Estado. O Congresso foi fechado, o habeas corpus foi suspenso para crimes políticos e a censura foi intensificada. O AI-5 desencadeou uma onda de terror patrocinada pelo Estado. Milhares de brasileiros foram presos, torturados e desapareceram. Universidades foram expurgadas de professores e estudantes considerados subversivos. Partidos políticos e sindicatos foram proibidos. O regime militar, operando impunemente, silenciou qualquer forma de oposição com mão de ferro. Apesar do clima de medo e repressão, a resistência à ditadura persistiu. Grupos estudantis, inspirados por movimentos revolucionários ao redor do mundo, organizaram protestos e manifestações. Grupos armados, engajados em guerrilha, buscavam derrubar o regime pela força. Músicos, escritores e artistas, embora sujeitos à censura rigorosa, encontraram maneiras criativas de criticar a ditadura e expressar seu anseio por liberdade. Um caso notório foi o de Rubens Paiva, um ex-deputado que foi levado por militares à Paisana e desapareceu, simbolizando a brutalidade do regime. Seção 5. Uma nação amordaçada. Censura e a repressão à dissidência. O regime militar entendia o poder das ideias. Eles sabiam que para manter o controle do poder, precisavam controlar a narrativa e reprimir qualquer forma de dissidência. A censura se tornou uma força onipresente na sociedade brasileira, estendendo seu alcance a todos os aspectos da vida cultural e intelectual, tipo um Big Brother, Tupiniquim. Jornais, revistas, livros, filmes e músicas, tudo estava sujeito ao escrutínio dos censores. Parecia até a ditadura da moda nos desfiles da São Paulo Fashion Week. Os censores, operando sob diretrizes vagas e arbitrárias, proibiam qualquer material considerado crítico ao regime, subversivo ou imoral, como se fossem os donos da bola da moralidade. Jornalistas e editores recorriam à autocensura, evitando qualquer tópico que pudesse atrair a atenção das autoridades, igualzinho quando a gente tenta não falar de política no almoço de família. Escritores e cineastas, forçados a navegar por esse campo minado de restrições, muitas vezes recorriam à alegoria e ao simbolismo para transmitir suas mensagens, tipo um jogo de esconde-esconde com a censura. A censura teve um efeito devastador na cultura brasileira, como um golaço contra no último minuto do jogo. Muitos artistas e intelectuais, temendo perseguição, fugiram do país, buscando refúgio na Europa ou nos Estados Unidos, igualzinho a gente faz quando quer escapar do trânsito de São Paulo. Aqueles que permaneceram enfrentaram a difícil escolha entre se conformar às exigências do regime ou arriscar prisão, tortura ou exílio, uma verdadeira sinuca de bico. Apesar dos melhores esforços dos censores, porém, o desejo pela liberdade de expressão não pôde ser completamente extinto, como a chama da paixão por um bom churrasco. Artistas como Caetano Veloso, Enfio, Gilberto Gil e muitos outros continuaram a lutar pela liberdade,
mesmo sob intensa repressão. Seção 6. O preço do progresso. Auge e queda econômica. O regime militar, ansioso para legitimar seu governo, alardeava suas conquistas econômicas como prova de sua competência e da superioridade de seu modelo. O final dos anos 1960 e início dos anos 1970 testemunharam um período de notável crescimento econômico no Brasil, apelidado de Milagre Brasileiro, uma época que lembra o nosso Plano Real, mas com consequências diferentes. Impulsionada por investimentos estrangeiros, gastos governamentais em projetos de infraestrutura e exploração de mão de obra barata, a economia brasileira floresceu. O milagre brasileiro, no entanto, teve um alto custo social. Os benefícios do crescimento econômico foram distribuídos de forma desigual, com a elite abastada colhendo a maior parte dos lucros, algo que infelizmente ainda vemos hoje. Os salários dos trabalhadores estagnaram e a desigualdade social aumentou. O foco do regime no crescimento econômico a todo custo levou à degradação ambiental, ao deslocamento de comunidades indígenas e à supressão dos direitos trabalhistas. O milagre brasileiro teve vida curta. A crise do petróleo de 1973, que causou ondas de choque na economia global, expôs as vulnerabilidades da economia brasileira. O Brasil, fortemente dependente do petróleo importado, foi duramente atingido pelo aumento dos preços do petróleo. O crescimento econômico estagnou, a inflação disparou e a dívida externa subiu vertiginosamente. O milagre brasileiro havia dado lugar a uma dura realidade econômica. Seção 7. Uma fissura na fachada. A lenta caminhada, rumo à abertura política. Em meados da década de 1970, o regime militar enfrentava uma pressão crescente para afrouxar seu controle sobre o poder. A crise econômica corroeu o apoio público ao regime, e a condenação internacional ao histórico de direitos humanos do Brasil aumentava. Dentro das próprias Forças Armadas, surgiu uma facção que defendia uma transição gradual e controlada para a democracia. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência, prometendo uma política de distensão, um relaxamento lento e gradual do regime autoritário. A censura foi ligeiramente amenizada, prisioneiros políticos foram libertados, e figuras da oposição, exiladas, puderam retornar ao Brasil. O processo de abertura política, no entanto, foi repleto de desafios e contratempos. O final da década de 1970 e o início da década de 1980 testemunharam um ressurgimento da mobilização popular pela democracia. O movimento Diretas Já, uma campanha popular exigindo eleições diretas para presidente, galvanizou milhões de brasileiros. Apesar das tentativas do regime de reprimir os protestos, o clamor pela democracia não podia mais ser ignorado. Seção 8. Cicatrizes do passado. Confrontando o legado da ditadura. A ditadura militar finalmente chegou ao fim em 1985, quando Tancredo Neves, um candidato civil, foi eleito presidente por um colégio eleitoral. A vitória de Neves, embora marcada por sua morte prematura antes de assumir o cargo, marcou o início de uma nova era para o Brasil. Era como finalmente sair de um túnel escuro e longo, sabe? Uma esperança que renascia. O país, no entanto, teve que lidar com o legado de mais de 2 décadas de regime autoritário. Como se a gente tivesse que reconstruir tudo, tijolo por tijolo. A transição para a democracia trouxe consigo uma série de desafios. Era uma festa, mas com um gosto agridoce. Os militares, embora não estivessem mais no poder, mantinham uma influência significativa na sociedade brasileira, como um fantasma que ainda assombrava a gente. O legado de violações dos direitos humanos lançou uma longa sombra sobre o país. Eram feridas abertas, que ainda doíam. A verdade sobre os crimes cometidos durante a ditadura permaneceu em grande parte enterrada,
escondida atrás de um muro de silêncio e impunidade. Parecia que ninguém queria falar sobre o que aconteceu, um verdadeiro esqueleto no armário. Nos últimos anos, o Brasil tem feito avanços significativos no confronto com o seu passado. Finalmente começamos a encarar nossos fantasmas. Uma Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, investigou as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. Como uma CPI para investigar os anos de chumbo. O relatório final da comissão, divulgado em 2014, documentou o uso sistemático de tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados pelo regime. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisava vir à tona. Embora o processo de verdade e reconciliação esteja em andamento, esses esforços são cruciais para curar as feridas do passado e prevenir futuras atrocidades. É como diz o ditado: para frente é que se olha, mas sem esquecer de onde viemos. Seção 9. Ecos do autoritarismo. A luta por memória e justiça no Brasil contemporâneo. A luta para lidar com o legado da ditadura continua a ressoar no Brasil contemporâneo. O país tem se confrontado com a ascensão de ideologias de extrema-direita e uma nostalgia pelo passado autoritário. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018, um político de extrema-direita que elogiou a ditadura e seus líderes, levantou preocupações sobre a fragilidade das instituições democráticas no Brasil. Apesar desses desafios, organizações da sociedade civil, ativistas de direitos humanos e familiares de vítimas continuam lutando por verdade, justiça e responsabilização pelos crimes da ditadura. Eles organizam protestos, homenageiam as vítimas e exigem que os responsáveis por violações de direitos humanos sejam responsabilizados. Seus esforços são um lembrete de que o legado da ditadura não é apenas uma questão de registro histórico, mas uma questão urgente que continua a moldar a sociedade brasileira hoje. A luta por memória e justiça no Brasil é um lembrete de que a luta contra o autoritarismo é um processo contínuo. É uma luta que exige vigilância constante, um compromisso com os valores democráticos e uma disposição para confrontar os fantasmas do passado, a fim de construir um futuro mais justo e equitativo. As lições aprendidas com a experiência do Brasil com a ditadura servem como um alerta para as democracias em todo o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir nosso canal para mais conteúdos como este.